Olha, o teu descontrole financeiro pode impactar severamente na vida dos seus filhos. Aqui no vídeo de hoje, a minha ideia é trazer para vocês alguns pontos de vista. Vou trazer 2 exemplos dentro de um livro que eu li recentemente, para que fique bem claro para você, e vou trazer também um exemplo da minha vida real, concreta, do que de fato aconteceu comigo e pessoas próximas a mim, desse impacto, financeiramente falando, na vida de nossos filhos. Porque não tem como negar que, em certa medida, ou em muitas medidas, nossos filhos serão uma espécie de espelho do que fomos, né? Um reflexo daquilo que fomos financeiramente falando. Então, se soubermos lidar com o dinheiro, ele tem chances, eles no caso, quando você tem mais de um filho, tem chances de também saberem lidar com o dinheiro. Também tem outra questão aí dentro desse meio todo, que é se você souber passar isso para ele. Porque tem pais que sabem lidar com dinheiro, mas não sabem passar isso para os filhos. Então, vou tentar trazer todo esse emaranhado de situações aqui nesse vídeo de hoje, para que a gente possa fazer toda essa análise e tentar aproveitar ao máximo essa ideia para que não deixemos nossos filhos repetir erros nossos do passado, caso tenhamos cometido erros dos nossos pais, porque não parece, mas é muito, muito comum na sociedade atual. Então, vindo aqui para minha não é para minha tela, né? É para minha mesa, por assim dizer. Deixei marcado aqui, esse livro aqui é sensacional, A Mente Acima do Dinheiro. Ele traz justamente essa perspectiva, o título dele, os subtítulos são autoexplicativos, então vou deixar obviamente aqui o link na descrição, mas é um livro que eu indico muito porque vez ou outra eu estou retornando a esse livro aqui para extrair dele mais e mais situações. Por exemplo, eu tive a ideia de fazer esse vídeo e imediatamente me lembrei desse livro aqui, porque aqui eu sei que tem muitas passagens. Eu vou trazer aqui 2, mas tem muitas passagens referentes a esse tema. A ideia de você passar ou de você ser uma pessoa que foi passado para você uma situação financeira tal que você acaba amarrado por essas situações e não consegue se desamarrar. E normalmente, negativamente falando. É claro que essas amarras podem ser coisas boas, mas obviamente não é o que acontece em média na sociedade de maneira geral. Então vamos aqui. O primeiro caso em que eu trouxe aqui, espero que esteja dando para ler bem aí para vocês, mas é o da Leslie. Preciso, é claro, ler aqui para que você entenda, para que fique mais claro, para a gente poder discorrer em cima disso. Então, esse trecho aqui do capítulo 4, eu vou ler esse trecho e a gente vai dialogar em cima disso. Quando eu era criança, recebíamos algum dinheiro pelas tarefas que realizávamos. E aqui, antes, é uma baita de uma sacanagem. Presta bem atenção nessa história. Realizávamos em casa e fomos ensinados a colocar a metade do dinheiro em uma poupança no banco, enquanto a outra metade poderia ser gasta em doces ou no que quiséssemos. Olha que como começa bem essa história, como é muito do que eu penso para uma criança, para um adolescente, pré-adolescente ali, o que devemos fazer com ele, como que devemos lidar com essa situação do dinheiro. Devemos só dar, devemos dar e impor regras, coisas do tipo. Para mim isso aqui está bem dentro de algo bem interessante. Uma parte guardar e outra parte você pode gastar, mas vai gastar dentro do que você tem. E não acima para que eu tenha que te dar mais dinheiro, né? Então vamos lá, continuando. Eu guardava metade meu cofrinho e uma vez por mês ia ao banco para fazer um depósito na poupança. Gostava de olhar os números na caderneta, pensando em minha pilha de dinheiro cada vez maior. Certo dia, quando eu tinha 12 ou 13 anos, fui ao banco para fazer um certo depósito e verificar o saldo. O caixa me disse que não havia dinheiro ali, que meu pai havia sacado tudo. Quando eu o confrontei, ele apenas riu e disse: "O dinheiro é meu." É muita sacanagem, né? Fiquei muito chocada com a atitude de meu pai. Deixei de colocar, aqui é o central da coisa, deixei de colocar dinheiro em minha conta poupança. Depois disso, sempre que tinha dinheiro, eu gastava. Gastava enquanto tinha, antes que alguém pudesse tomá-lo de mim. Então isso naturalmente gerou um trauma para ela, desde novinha. Porque você imagina a mente de uma criança, muito suscetível, inclusive, a traumas. E traumas não necessariamente são ruins, tá? São por meio dos traumas que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Só que esse tipo de trauma, obviamente, ele traz muitos malefícios para a vida adulta. Então, é natural que ela comece a repetir isso aqui, ó.
gastava enquanto tinha, antes que alguém pudesse tomá-lo de mim. Porque na cabeça dela, a partir daquele momento que ela começava a ganhar dinheiro, quando entrava algum dinheiro, ela naturalmente queria gastar esse dinheiro, imediatamente, desesperadamente. Porque na cabeça dela, se ela fosse guardar esse dinheiro, ele seria tomado repentinamente, de uma maneira... Mesmo que, assim, concretamente falando, isso não fosse mais possível. Porque na vida adulta, por exemplo, ela pode ter o próprio dinheiro, guardar no banco, que ela vai ter o controle, não mais o pai dela, mas mesmo assim isso gerou um trauma, uma trava tão grande na mente dela que ela não consegue se desenvolver a partir disso. Então, assim, e aqui é claro, ele vai discorrer um pouquinho mais sobre os porquês, né, disso ter acontecido e, enfim, coisas do gênero. Aqui eu separei um outro trecho na página 102, que é o seguinte, da Ellen. Vamos lá. Então guardem bem o primeiro exemplo do que aconteceu com ela e do que a partir disso começou a acontecer, né? Quais foram as atitudes dela. Então acontece algo com ela quando ela era criança, depois ela toma certas atitudes a partir desses acontecimentos. Já no caso da Ellen é o seguinte, minha mãe tinha 11 irmãos e sua família era muito pobre. Ela largou a escola no colegial para ajudar a cuidar de seus irmãos e irmãs mais novos e teve o primeiro filho aos 19 anos. Havia muitas coisas que não podia ter e ela acabou adotando a atitude extremamente necessário, entre aspas, né, para conseguir o que queria. Obter algo por nada, fazer um programa, era um estilo de vida. Ela estava determinada a ter tudo que nunca tivera, mesmo que isso significasse, presta atenção, ou seja, a mãe dela queria ter tudo o que bem entendesse, ponto final, a custo de... não interessa a custo de quê. O que importa nesse caso aqui era que ela queria ter ponto final. Então dali já começa a nascer alguma coisa na vida da Ellen, né? Então, a custo de, mesmo que isso significasse se prostituir, roubar, pedir emprestado, qualquer coisa para conseguir o que desejava. Minha mãe nunca economizou na vida, gastava cada centavo que ganhava. Ela trabalhava como empregada de uma família rica e roubava deles. Acabou sendo pega, perdeu o emprego e mais tarde perdemos nossa casa. Agora vem o ponto-chave, essa virada aqui do o que acontece, a resultante disso daqui tudo. Quando criança, lembro-me de que roubar objetos parecia não representar problema algum. E, ainda por cima, havia a emoção de não ser pega. Felizmente, aprendi muito cedo que não queria viver com aquele legado. Agora vamos lá. Agora sim, na verdade, é a virada de chave. Como mãe e avó, não quero parecer que tomo coisas para mim. Então sou generosa em excesso. Tenho dificuldade em aceitar qualquer coisa, seja um presente, dinheiro ou amizade, oferecidos por pessoas que se importam comigo e desejam apenas ser generosos. Então ela criou tanto essa ideia de que ela precisava ser justamente essa pessoa que rouba, porque assim, na verdade, vamos lá, a mãe dela basicamente fazia os roubos aqui e tudo mais, e a todo custo queria certas coisas, de tal forma que em determinado momento da vida dela roubar era normal, roubar era natural. Quem lembra aí como era a sua criação? Provavelmente sua mãe não era assim, né? Isso aqui é um extremo também. De maneira geral, as mães e os pais proíbem, não toleram o roubo, ensinam aos seus filhos que roubar é errado. Então assim também era comigo. Caso eu tentasse ou intuísse sequer qualquer tipo de fraude, roubo, coisas do gênero, obviamente eu era muito bem corrigido pela minha mãe. Porém, no caso dela aqui não acontecia isso. E, na verdade, o que acontecia aqui era uma espécie de incentivo a essa ideia de roubar, de ter algo fácil, de tomar para si algo que não é seu, né, por direito. Esse hábito, obviamente, fez com que ela se arrependesse. Em algum momento, ela, ainda bem, como ela diz, abriu os olhos para isso, para esse cenário, e passou a não fazer mais isso. Porém, o trauma estava ali. Então, o trauma que começa na mãe, passa para ela. Quando chega nela, já chega em um estágio em que, pelo menos, ela conseguiu se reequilibrar ali, se recompor, perceber por si mesma que aquilo estava errado, que aquela condição ali era errada, e começou a corrigir. Mas mesmo assim, na correção, ela ficou com um trauma tão grande que não conseguia mais receber esse tipo de situação. Então ela começou por exemplo, aqui ela fala,
Então, não quero parecer que tomo coisas para mim. Então, sou generosa em excesso. Tenho dificuldade em aceitar qualquer coisa, sejam presentes e tudo mais. Então, chegar coisas, ser generosa ou generoso com ela, tornou-se algo muito ruim, né? Por conta justamente desse trauma. Então, temos dois casos aqui, nesses dois exemplos, de situações em que esses hábitos familiares passam para os filhos, em alguma medida, ou uma atitude errada de um pai faz um trauma num filho, e esse trauma é levado para a vida inteira. E aí agora, já trazendo mais para minha realidade, para dentro da minha realidade, esse canal aqui ele é fruto, na verdade, de uma ideia que eu tive lá atrás, de uma percepção, antes mesmo de ler esse livro, que eu falei, tem alguma coisa errada, e tá errado no núcleo da minha família. Por quê? Eu tive alguns problemas familiares que não cabe aqui. Esses problemas familiares, eles resultaram em uma separação dos meus pais. Esse ainda não é o ponto central. O ponto central é que nem meu pai e nem minha mãe souberam lidar com dinheiro. Ponto número 1. Ponto número 2. Há casos em que, mesmo não sabendo lidar com dinheiro, os pais conseguem passar para os filhos o que é certo e o que é errado. Mesmo que, nesse caso, fique um argumento mais fraco dos pais, porque é óbvio que o filho vai ter inteligência para olhar assim e falar, olha, se nem ele faz, é igual minha avó, por exemplo, xingava muito palavrão, mas dizia pra gente que não era para xingar. E a gente pensava, mas se você xinga tanto, por que eu não posso xingar, né? Por que eu na vida adulta vai ser feio para mim? Porque isso não só na minha adolescência, mas na vida adulta, em tese, ela dizia que era feio, mas se ela mesma fazia. Então, assim, quando você tenta passar algo que você não é o exemplo daquilo, você tem um argumento muito fraco por conta dessa situação. Você não vive o que você está tentando passar, você não tem esse crédito, essa moral com o adolescente, com a criança ali, seja lá o que for. Então, mas há casos em que isso acaba dando certo. Só que não é a norma, né? E aí, o meu caso era um dos casos em que eu percebi que não era somente, não foi somente comigo. Eu percebi que as minhas irmãs tinham o mesmo padrão, o mesmo movimento, a mesma forma de não saber lidar com o dinheiro, melhor dizendo. Por quê? Porque muitas das vezes eu percebia esses padrões dentro, tanto comigo quanto eu tenho 3 irmãs, e esses padrões, eles se repetiam. Eram eles gastos em excesso, sem menor necessidade, não saber ter dinheiro em conta. Dinheiro em conta era automaticamente considerado um dinheiro que precisa ser gasto. Então, isso fez com que a gente começasse, independente de quanto ganhasse, tá? Porque houve época em que tanto eu quanto minhas irmãs ganhávamos pouco, e outras épocas em que ganhávamos bem ou mais e tudo mais, e mesmo assim o padrão se repetia. Então, era indiferente ser ganhar bem ou ganhar mal. A questão central da coisa toda era que gastava-se muito, independente de quanto tinha. Porque queimar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, era isso que acontecia. Nunca tinha-se a ideia de preservar um pouco esse capital de alguma forma, investir, ter um pensamento a longo prazo com o próprio dinheiro. E eu falei, será que isso é fruto de uma sociedade inteira que me rodeia? Ou será que isso é fruto da minha educação, da minha criação? Comecei a achar que era fruto da minha educação, da minha criação, porque eu e minhas irmãs repetimos exatamente o mesmo padrão. Foi quando me deu esse estalo, porque eu comecei a observar outras pessoas. Então eu tenho um meu melhor amigo, o Maicon, que ele sempre foi um cara muito contido. Então eu gastava meu dinheiro, eu lembro que na época eu trabalhava, fazia bico de garçom e tudo mais, ganhava bem mais que ele, mas quando era para sair de verdade, para fazer uma viagem ou qualquer coisa que fosse, ele tinha mais dinheiro que eu. Eu falei, não faz sentido isso. Se eu ganho bem mais que ele, como é que eu já trabalho? Ele não trabalha, ele ganha uma mesada, tem mais dinheiro que eu. Não faz o menor sentido isso. Faz, é uma questão de mentalidade. Ele foi treinado para ter essa mentalidade e essa mentalidade levou ele a poder, hoje inclusive, estar financeiramente muito estável, muito estabelecido por conta própria. Ele mesmo foi galgando o próprio caminho. Eu precisei de várias outras etapas. Eu precisei de várias outras situações. Eu precisei estudar e analisar a mim mesmo. Analisar tudo, todos os meus movimentos para poder resolver essa questão. E, enfim, para mim, essa volta ao mundo aqui que eu peguei como argumento, né, argumento número 1 do livro aqui, sendo 2 cenários, argumento número 2, tendo a minha vida como forma de argumentar, para dizer que é importantíssimo a gente saber como lidar e como fazer com os filhos. O que vamos delegar a eles ou não. Eu, particularmente, aqui com a minha esposa, o que a gente faz é, claro, as crianças são muito novas aqui no meu caso, mas desde já a gente já guarda um dinheiro para eles, mês a mês, mas quando eles puderem,
receber algum dinheiro, vai ser exatamente essa filosofia. A filosofia de quem vai receber um valor, sei lá, R$ 50, 25 será guardado para alguma coisa a longo prazo. Então, vamos supor que queira uma bicicleta, guarda 25 por mês até ter o valor da bicicleta. E assim por diante. A outra parte, os outros 25 podem ser usados, mas não na sua totalidade. Vão ser usados e, sei lá, vamos supor que seja 25, R$ 50 por mês, 25 vai ter que durar o mês inteiro. Então não dá para sair gastando. Assim, é óbvio que a criança vai dando muito mais valor ao dinheiro, vai entendendo a importância de se ter dinheiro. E, obviamente, jamais a gente vai causar um trauma na criança de precisar desse dinheiro e pegar pra gente. Isso não existe. Não existe. Não cogitem isso. Nunca, jamais. Mesmo que passem por uma situação financeira ali de instabilidade. Se reserva, ainda mais se já tiver numa idadezinha mais avançada e tal. É claro que existem casos e casos, mas, de maneira geral, a ideia é ir até a última gota evitando, sabe? Evitando esse atrito, evitando esse trauma a gerar nas crianças. Então, enfim, as suas atitudes financeiras hoje e, obviamente, com as suas atitudes eu quero dizer o seu exemplo financeiro e a forma que você passa isso para as crianças, para os seus filhos, vai moldar ele no futuro. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas que a gente não se atenta. Bom, pro vídeo de hoje era isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. Comenta aqui abaixo o que você acha, se você tem também esses traumas, se você passou por uma situação parecida e agora está começando a se recuperar. Conte aqui abaixo que a gente vai ter uma boa conversa. Muito obrigado e tchau, tchau.